de critérios de coleta, seleção de plantas para coberturas verdes, eu pensei, por que não trabalhamos com isso também aqui em Brasil? E pensamos a fazer, justo depois que eu volvi del INTA, uma seleção de plantas para uso em techos verdes extensivos acá onde eu vivo, em Pernambuco. Durante 6 meses tivemos muitas plantas que plantamos em bandejas, onde observamos estas 14 espécies que havia um potencial ornamental, eram muito fáceis de adquirir, chiquititas, estivemos com estas plantas em bandejas e depois de um tempo pegamos estas plantas, estas bandejas e pusemos sobre estes techos, que isto é um tipo de caça reduzida, chiquitita, que é como se fosse um modelo reduzido de uma casa, e com isto podemos fazer medições da temperatura de este espaço, quando tinha ou não o teto verde. E também podemos, com uma câmera termográfica, mirar a temperatura do teto coberto por las bandejas com este tipo de câmera termográfica. E foi muito interessante, um experimento muito sencillo de ser hecho, porque só havíamos as plantas nestas bandejas, com pouquito solo 7 centímetros, e podemos mirar como se comportavam, o comportamento destas plantas em 6 meses, para mirar o quanto cobriam a cobertura do suelo, a altura, el cuánto también crecía, se cubría el alrededor de estas bandejas. Pero lo principal y que me gustó más de trabajar fue a mirar la diferencia. Mira que ustedes estão aqui em mi lado e eu não posso mirar o que está escrito abaixo. Vale. E eu pude mirar, só um minutito. E eu pude mirar a temperatura que se havia neste techo, com ou sem as bandejas, pero também com algumas das bandejas. E quando miramos com esta planta, desta Trandescantia, porque havia poucas plantas, a temperatura foi muito caliente, 46 graus. Pero quando teníamos este Paspalum notato, é um tipo de céspedes, a temperatura abaixo da bandeja era uma temperatura muito menor. E isso que nós outros fizéssemos várias pesquisas com este tipo de material e adotando esta metodologia porque era muito sencilla. Mira que eu não posso passar lá. Ui, eu não estou conseguindo passar lá. Agora, sim. Durante este tempo, 5 anos atrás, eu pude começar também um projeto estudando gramíneas poáceas, para mirar o potencial de cobrir o solo, ou como céspedes, que aqui em português chamamos gramados. Como todos sabem, as poáceas têm uma grande utilidade, as céspedes recreativo, anti-erosão, atenuar os ruídos, atenuar contaminantes, suprimir as plantas invasivas, todo o potencial ornamental, desportivo e também de ajardinamento e biorremediador. E eu tive a oportunidade de participar em um projeto junto com a Embrapa. A Embrapa é uma pesquisa uma empresa de pesquisa aqui no Brasil, como o INTA na Argentina, e faz muita pesquisa, pero pouco, estão começando alguma coisa, trabalham também com plantas ornamentais. E havia um pesquisador chamado Francisco Durban, que mirava um banco ativo de germoplasma de Paspalum, pero para uso de alimentação animal.
E havia umas espécies neste banco que havia um grande potencial de serem usadas como gramas, como céspedes para cobertura. E começou um projeto em 2011 e pudemos fazer parte desse projeto porque fizemos uma visita nesse sítio, que é em São José dos Campos, em São Paulo, e pudemos mirar como estas plantas se comportaram durante 12 meses, até janeiro de 2011 a janeiro de 2012. E observamos que as principais características desejadas seriam densidade das plantas, a necessidade de cortes de podas, quando havia uma altura maior que 7 centímetros, uniformidade, color, potencial com a competição com malas ervas. E este pesquisador ha hecho uma forma muito sencilla, muito fácil de mirar o potencial destes céspedes. Aqui há um exemplo que com este mirávamos que este lado deste canteiro de 2 por 2 metros havia sido cortado há 10 dias. E este sítio de 2 metros quadrados havia recebido 14 cortes em 12 meses. E com isso, damos notas para a capacidade de cobertura que destas espécies, estes acessos de Paspalum, todos eram Paspalus notatum, a capacidade que tinham de permitir ou não malaervas, o quanto crescia. Mira, este aqui, só 8 cortes. Havia sido cortado 8 dias atrás e havia sido passado solo por 4 cortes. Este, solo um corte em 12 meses. Então, pero este aqui, 16 cortes em 12 meses. E isso foi muito interessante para mirar o potencial que essas espécies tinham para serem, essas espécies de Paspalum notatum, diferentes cultivares, tinham para ser usadas como coberturas verdes em cidades ou em carreteiras de muitas formas. E permitiu a este pesquisador, Francisco Ruben, fazer uma avaliação dos critérios mais importantes para uso público ou residenciais. Podemos estabelecer mais por propagação vegetativa que por semilhas, porque o espaço em residência e jardins públicos é muito chiquitito, não necessita ser por semilhas. Tem que ter uma boa cobertura de suelo, baixa altura das plantas, baixo requerimento de poda, boa qualidade de atributos visuais, persistência da coloração dela verde, pero aqui tolerância a pragas, enfermidades, a ocorrência de malaiervas e também boa tolerância ao pisoteio, a pessoas estarem por cima. Estas características não seriam tão necessárias se estas gramas, estas céspedes, fossem utilizadas em carreteiras, porque em carreteiras é tão grande o espaço que é melhor propagar por semillas. Tiene que ter uma boa cobertura de suelo, porque estás num espaço muito grande e necessita cobrir o suelo muito rápido. Não necessita, é muito importante que não necessita cortes, podas, porque não há como fazer isso em uma carretera. Tem que se desenvolver em suelos de baixa fertilidade, tem, como todas, tolerância a plagas, enfermidades e a malaiervas. Pero es muy importante que tolere la sequía porque no hay como hacer irrigación y que se desarrolle bien en suelos compactos con bajo requerimiento de calaje, de aplicar cal o fertilización e não seja favorável ao fogo, porque é muito perigoso quando tienes fogo em carreteras. Estes, então, são critérios a serem mirados quando estão a recorrer céspedes para carreteras. E é muito interessante que este pesquisador também tinha que fazer
pesquisas para uso destas espécies de paspalum em aeroportos. E o principal que tinha que observar era não atrair animais. Quando tu tienes produção de semillas, pode atrair plagas, e estas plagas irão atrair pássaros, e estes pássaros se chocam com o avião, é muito perigoso, e não favorecer o fogo. E também não atrair outros animais que possa ter na região, como pequenos mamíferos, que pode ser também muito perigoso em uma pista de aeroporto. E começamos a fazer pesquisas também com esta grupo de espécies de paspalum. E mirávamos a altura, o quanto essa espécie se propagava para o lado do canteiro de 1 por 1 metro, com o tempo para haver uma boa cobertura e não haver mais solo exposto. Pero teníamos que fazer plantio de uma planta por 10 centímetros, 100 plantas por metro quadrado, uma a uma, para poder mirar depois como havia sido o comportamento de desenvolvimento desta planta. E outra coisa interessante é que estas plantas teníamos que fazer este plantio só em 24 horas depois deste material propagativo haver chegado aqui onde eu vivo. Então, este material chegava de avião e teníamos que ter um grupo muito grande de estudantes para fazer todos estes experimentos e muito rápido. Isto ha hecho que nos quedávamos muito estressados e por isso miramos outras formas de propagação, não só por pedacitos de planta. Estas são as plantas que trabalhamos, não só com Paspalum notatum, pero Paspalum leptum e Axonopus parodi, espécies que hoje se trabalha em La Embrapa. Hicimos a persistência quando havia o plantio de uma mudita, quanto tempo se morria ou se vivia, a altura da planta, se havia florescimento, a aparência general, a expansão, número de cortes necessário e toda a aparência em comparação um sítio que havia cortes com outro sítio que não havia cortes. E com isso trabalhamos com essas espécies muitos anos e há hoje em dia cultivares destes paspalum que Embrapa tem como variedades comerciais. Também trabalhamos para propagar estas espécies por sprigs. Sprigs são pedacitos de planta muito chiquititos, com 2 centímetros, 4 a 2 centímetros, ou 4 a 6 centímetros, para ser um tipo de plantio como se fizesse com semillas, solo jogando os pedacitos sobre a terra e não como hacíamos plantita por plantita. E aqui fizemos este experimento e miramos que havia um ótimo crescimento destas plantas, até mesmo com pedacitos de 2 centímetros, pelo melhor ha sido 2 em 4 centímetros de rizomas. E também fizemos muitos experimentos para avaliar como um solo plug se desenvolvia a partir de uma planta, para mirar o quanto de centímetros quadrados esta planta crescia e ocupava em seu sítio, para mirar o espaçamento ou ter, saber quantas plantas podemos ter por metro quadrado. E esto também habíamos estudado, depois de estudar solo com céspedes prostradas, rasteiras, também trabalhamos com céspedes que cresciam erétias. Estas são prostratas e estas são erétias, que se formam um tufo. E com este sistema, que eu vou explicar no próximo slide, podemos mirar a capacidade de cobertura de suelo ao longo do tempo, para mirar a velocidade de cobertura de suelo. Então, teníamos um sistema de fotografia
que hacemos de tempos em tempos, e isto passa por um programa de computação chamado Syscobe, e podemos mirar assim a porcentagem de cobertura de suelo, não só mirando por uma escala de nota, pelo aqui, por contraste de colores, podemos mirar o que é suelo e o que é a parte verde da planta. E outro processo que adotamos muito é de ter nestas bandejas e depois sacar fotos com esta fundo que tem 10 por 10 centímetros e podemos assim mirar o desenvolvimento da planta e comparar uma com a outra. E desta forma, observamos que as plantas com crescimento septoso ou ereto ou decumbente, que é haces pendente, pode ser usado com plantas ornamentais ou funcionais, e que estes de crescimento estolonífero ou rizomatoso é melhor para usar em jardins como céspedes, ou então espaços recreativos, esportivos, pero também funcionais. E começamos a mirar o potencial destas espécies para techos verdes, porque esta é uma foto de um techo verde que usaram na zoísia, na grama que aqui se chama grama esmeralda, que se usa em muitos espaços, pero não havia irrigação, não havia mantenimento, e depois de alguns meses se quedou assim, solo malaiervas ou plantas nativas, que também é muito interessante. Havia tido um problema de que neste é o maior techo verde que temos aqui na cidade, usaram suelo, no substrato, e este suelo se quedou, havia muitas semilhas de outras espécies e que não há mais grama, não há mais céspedes, só este tipo de espécies invasoras, nativas, que seria muito interessante mirar. Pero para fazer uma seleção de céspedes para techos verdes, consideramos que é importante a propagação vegetativa, uma alta velocidade de cobertura, baixo requerimento de poda, tolerância, como todos, a enfermidades, pero também não favorecer muito o fogo, porque se tem muitas partes secas, pode haver algum problema com fogo. E depois de um tempo, o ano antes da pandemia, eu fui a fazer um pós-grado em Sevilha, novamente porque eu ouvia falar de uso de plantas em jardins verticais, paredes verdes. Eu fui a fazer um estudo em Sevilha, por conta do INTA, né? Novamente falou e disse, mira, haces pesquisas também com paredes verdes. Eu comecei a mirar as céspedes, as gramíneas, as poáceas com este potencial para techos verdes, pero também para paredes verdes. E então eu fui com uma beca do CAPES, que é uma empresa, uma instituição de Brasil, para a Universidade de Sevilha, onde eu fiz um trabalho em parceria com um laboratório que tem uma parceria com uma empresa privada chamada Terapia Urbana, e desenvolveram este sistema de paredes verdes para ser usada em casas, em espaços públicos. É um sistema muito interessante que tem um sistema de rego, e esses bolsilhos permitem que haja airamento entre a planta, e esta parte de trás tem um tecido que tem muita água, retém muita água, e a planta desenvolve suas raízes para este tecido, e então se desenvolve bem por haciendo a função de parede verde. Ainda em Brasil, começamos a discutir que espécies usar, mirar o crescimento, não podia ser muito grande, porque não caberia em bolsillo, e então selecionamos 8 espécies de poáceas ornamentais que tinham em Espanha. Usamos equipamentos como Green Seeker, evaluamos a qualidade visual e a capacidade de cobertura,
la altura, ancho, o crescimento da planta, tanto em uma parede verde, pero quando eu cheguei lá, pensaram interessante também nascer o mesmo experimento, as mesmas espécies, em bandejas, para mirar o potencial de uso destas céspedes ornamentales, céspedes não, destas poáceas ornamentales em techos verdes. Então, fizemos um experimento que isto é um esquema como se fossem os bolsilhos de las plantas, a mesma distribuição que usamos em las plantas aqui, usamos também em las bandejas. Os resultados foram muito interessantes, pero eu tive que voltar para Brasil justo antes de começar a pandemia, em fevereiro de 2020. E quando começou a pandemia, não se pôde manter o experimento na Universidade de Sevilha porque cerraram toda a cidade. Pero observamos, após 8 meses, que as plantas se quedaram melhor em la bandeja e pensamos que é porque tinha mais espaços para desenvolver o sistema radicular. E algumas plantas, Sevilha é muito caliente, hace muito calor, não se quedaram muito bem no período de sol e também no período quando hacía muito frio. Também começamos porque eu escutei as classes durante os cursos del INTA a desenvolver, recorrer espécies para cortinas verdes. E como temos muitas espécies de passifloras nativos, e há um trabalho de Embrapa também que desenvolveu, tem cultivares de passiflora ornamentales. Começamos um experimento que temos plantas a pleno sol de passifloras e outras a média sombra e em potes, em floreiros de 18 litros, porque pensamos que é uma planta que se pode ter em apartamentos e quando tienes as estruturas de segurança para não se quedar fora do apartamento. E também tivemos umas espécies nativas que o Jardim Botânico de nossa cidade nos forneceu material. É só um exemplo, esta passiflora eu gosto muito, é muito hermosa, tem estes pompons de verdes ou de outras cores, e faz uma cobertura muito bonita sistema, e hacemos medições de hacemos fotos como esta para depois fazer aquele contraste de colores e mirar o quanto tem potencial para cobrir o sistema, o espaço que quedou para estas plantas. Esta espécie é muito interessante, tem um frutito muito chiquitito pero também as formigas le gostam muito. Então, estamos observando a ocorrência de plagas, de doenças, a capacidade de cobertura, se tem as nativas, se tem ou não frutos. Uma das coisas que temos como um desafio e necessitamos ter parceiros, eu tenho muitos colegas que trabalham com esta parte de temperatura, têm equipamentos para medir este Soil Adjusted Vegetative Index, que mira o estado da planta, a capacidade de cobertura, a porcentagem de matéria de parte verde ou seca. Também esses índices de vegetação, tem câmeras termográficas, tudo isto para desenvolver processos de seleção de plantas para coberturas verdes, seja techos, fachadas, paredes verdes, com mais facilidade, com mais, se temos que destruir,
que cortar ou outras coisas com resultados mais confiáveis. E para isso também ver a funcionalidade destas plantas, tanto pela capacidade de cobertura, pela sobrevivência, pela necessidade de baixa manutenção, e o serviço que estas plantas podem nos dar pela temperatura que se queda atrás destas estruturas ou abaixo dessas estruturas para termos melhor conforto térmico. Bem, outra coisa que eu queria falar muito rápido, porque eu só tenho 3 minutos, este problema que há em umas as pessoas têm muito medo de ter techos verdes e paredes verdes porque pensam que a manutenção é muito elevada. Então, temos que mirar materiais que não necessitam tanta manutenção e baixar o preço de instalação destes sistemas, porque senão não há como ter mais pessoas tendo a possibilidade de ter estes sistemas. Para techos verdes, trabalhamos uma vez com bandeiras muito grandes, muito largas e profundas para mirar estas plantas que são tipo trepadeiras, se têm uma boa cobertura, não só na parte da bandeira, mas também ao seu redor, e não necessitar ser todo o teto coberto de solo substrato. E para paredes verdes, há certo também preconceito que é muito caro e que é muito difícil de manter, temos que tirar isto. E hicimos esta comparação da preferência e latitude perante as pessoas em Espanha e Brasil. E também necessitamos tornar esses espaços mais populares, mais acessíveis de preço, permitindo que qualquer casa lo tenha. Isto é experimento de uma aluna minha em sua casa e que todos os vizinhos miraram e que era muito interessante. Estou quase terminando. E aqui temos um experimento que eu publiquei, o quanto é bueno ter paredes verdes em suas casas, e a opinião de pessoas em todo o mundo. E para finalizar, eu gostaria de invitar a todos, se puderem participar deste congresso que haverá em Angers, na França, é da International Society of Horticultural Science, será em agosto de 2022. Há a possibilidade de participar presencial ou híbrido.